aproveitar aqui o que ele não usou de slide e estou, digamos, pondo aqui, né? E também pelo fato também que o Moreira vai ter um tempo à tarde, né? Então ele vai poder expor mais o assunto sobre IPv6. No meu caso aqui, esse assunto, digamos, PTT esgota aqui, né? E eu estou aqui a parte da tarde, até as 4h30 aí, se alguém quiser me procurar, eu estou à disposição, tá? Então, vamos lá. Então, essa parte aqui, né, é só para comentar que o NIC-BR faz parte do... o braço executor do Comitê Gestor da Internet. E o ponto de troca de tráfego, né, é um desses projetos que o Comitê Gestor aprovou em 2004. Então, é um projeto aí que tem 10 anos. Né? Então, esse ano aqui ele completa 10 anos e o objetivo é fazer a interconexão dos sistemas autônomos. Ele é financiado dessa maneira, né? Então, os recursos arrecadados pelo NIC-BR, né, fazendo registro de domínio do .br e também da alocação de endereços IPs e ASNs, né, ela reverte em benefício da internet brasileira. E o PTT é um desses projetos aí, além de muitos outros aí que já foram citados. Algumas premissas aqui para poder explicar esse assunto, né, que muitas vezes é complexo, né? O que é um sistema autônomo? Né? Basicamente, é uma rede, né? Quer dizer, que compartilham a mesma política de roteamento, debaixo de uma única gerência técnica. E o sistema autônomo, né, ele não está restrito aos provedores somente. Tá? Ele também tem uma classe que a gente costuma separar, né? Porque a gente usa o termo usuário final, né, para dizer sobre sistema autônomo que são, por exemplo, grandes empresas que não provêm acesso, mas eles fazem parte da internet como sistema autônomo. Porque ele tem uma complexidade mínima de rede, okay, que é medida pela quantidade de endereços IPs necessários, ok? Então uma rede aí que tem necessidade de 1000 endereços IPs aí, ela já tem uma complexidade suficiente para poder solicitar endereços IPs. E a parte de autonomia, né? Quer dizer, que uma vez que ela tenha vários caminhos para com a internet, então ela tem que fazer uma decisão por quais desses caminhos ela vai sair com o seu tráfego. Então, ele pode adotar políticas de roteamento de forma autônoma. Bem, todos esses sistemas autônomos eles têm uma identificação, assim como nós temos o nosso CPF, né, pessoal? Esses sistemas autônomos têm um número que o identifica. Hoje, a gente já estamos usando um range de endereçamento IP, aliás, um range de endereçamento de ASN, né, que contempla 32 bits. Tá, ok? Então, hoje já é possível endereçar aí os 4 bilhões aí de sistemas autônomos. Até pouco tempo atrás, a gente estava restrito a 16 bits, então só dava para crescer até o máximo de 65 mil sistemas autônomos aí na internet. Né? Então esse número já estava próximo do esgotamento, né? Então, assim como o endereço IPv6, isso daqui acabou resolvendo dessa maneira também, aumentando a quantidade de bits aí para poder identificar um sistema autônomo. Bem, esse desenho aqui, né, é para elucidar, né, que quando uma entidade aqui, né, ela se conecta a um provedor de acesso, ela acaba acessando a internet através de um único enlace, através de uma única conexão. Então, nesse caso aqui, ele não tem opção. Quer dizer, que a única saída que ele tem é através desse provedor de acesso que a gente chamou de A. Então, nesse caso aqui, para nós, né, na visão da internet, esse cara aí, essa entidade, faz parte do sistema autônomo A. Então ele não tem uma identidade, né, ele não tem um número que o identifique perante a internet. Ele faz parte do ASN desse SPA aqui.
Então, isso daqui é para elucidar, né, porque tem muitos provedores de acesso, né, que não tem sistema autônomo e, portanto, ela não é visível na internet como sendo um sistema autônomo. E esse assunto é bastante importante para nós, porque se ele não for sistema autônomo, ele não pode participar do ponto de troca de tráfego. Não pode. Tá? Então, para ele se conectar no ponto de troca de tráfego, ele precisa ser um sistema autônomo. E para ser sistema autônomo, ele precisa ter no mínimo 2 caminhos com a internet. Então, isso aqui é um exemplo, né, em que a rede W pode ser acessada através do provedor A, através da internet, chegando até W. Ou, se não, via o caminho através do PTT para poder acessar o W. Bem, esses slides aqui, né, pessoal, ele tenta elucidar aqui como é que a coisa pode ser resolvida, né, para você interligar os milhares de sistemas autônomos entre si. Okay? Então, se você imaginar que aqui sejam os vários sistemas autônomos, como é que você interliga eles? Então, uma das possíveis soluções é digamos, conectar cada AS a todos os outros AS. Ok? Então, você vai ter uma quantidade de enlaces que vai subir de forma quadrática a cada novo sistema autônomo que se conecta na internet. Isso daqui não escala. Ok? Então, essa não é a melhor maneira de você resolver esse problema. Então, uma outra opção seria você se conectar a um sistema autônomo de provedor de trânsito global. Ok? Então, todo mundo se conecta nesse provedor de trânsito global e, dessa maneira, todo mundo fica interligado através desse provedor de trânsito global. E a relação que esses sistemas autônomos vai ter com esse provedor de trânsito global vai ser uma relação econômica, vai ter uma relação econômica, vai ter um acordo econômico, vai ter um contrato, porque ele vai estar adquirindo o trânsito e isso tem custo. Ok? Então, é isso que acontece quando você usa um provedor de trânsito, aí você precisa pagar. Só que, se isso é bom para um, né, obviamente, haverá concorrentes. E, havendo concorrentes, vai criar algumas ilhas que precisam ser interligadas. E uma das maneiras de você interligar é adotando o que a gente chama de enlace de peering, tá ok? Que normalmente são feitos sem custos, então esses enlaces aqui diretamente entre eles, ou através de ponto de troca de tráfego, que é muito mais econômico, né? Porque você, através de um único enlace, você consegue, se todo mundo chegar nesse ponto de troca de tráfego, você consegue trocar tráfego com todos os demais sem ter que ter enlaces que a cada sistema autônomo global aí você tenha que gastar quantidade de enlaces que crescem quadraticamente. Bem, e daí, né, quer dizer que podem surgir também o que a gente chama de AS regionais, né, para justamente conectar os sistemas autônomos que estão em outras regiões, né, e dessa maneira interligar para o sistema autônomo de trânsito global. Ok? Então, é o que acontece aqui no Brasil, né, pessoal? Tem muito sistema autônomo regional aí que atendem os sistemas autônomos que estão localizados aí em BH, em Manaus e assim por diante, né? E, para, digamos, concluir o nosso raciocínio, né, começam também, né, a ter os grandes provedores de conteúdo, né, que montam suas sedes e acabam se ligando tanto aos provedores de trânsito globais, quanto também, né, para os pontos de troca de tráfego, como também colocando as suas sedes diretamente para sistemas autônomos finais aí. Tá, ok? Então, dessa maneira, né, como que o intuito deles é levar o conteúdo para perto dos usuários finais, para que os usuários finais sintam melhor qualidade, né? Então, eles fazem isso. E isso aí são as ações aí que empresas como
Google, Microsoft, Akamai, Netflix têm feito no mundo inteiro. Tá, ok? O Brasil de certa maneira, também é atendido, né? E o PTT, né, acaba crescendo também em função da vinda desses principais provedores de conteúdos. Bem, isso daqui é o esquema, né, porque que a gente gosta de elucidar, né, para mostrar aqui a existência de que tem alguns provedores globais que a gente chama de Tier 1. Esses caras aqui, né, enxergam todos os sistemas autônomos, né, como sendo clientes potenciais. Se não estão ligados a eles, potencialmente têm condições de se ligar a ele, inclusive os provedores de conteúdo. Eles podem ou não participar de ponto de troca de tráfego, mas normalmente quando um Tier 1 participa de um ponto de troca de tráfego é para trocar tráfego com outro Tier 1, ok? Ou utilizar esse tipo de infraestrutura para prover redundância para algum cliente. Então, esses provedores Tier 1s, né, ele tem abrangência nacional ou internacional, né, muitas vezes os dois, né. A Level 3 é um exemplo, né, de presença aqui no Brasil, tá? NTT também, quer dizer que então tem várias opções aí, né, por desses Tier 1s estendendo seus tentáculos até o Brasil aí. E os provedores de conteúdo, né, como o Google, né, eles acabam montando as redes privadas, né, que acabam interconectando seus data centers e muitas vezes evitando passar pelos Tier 1s, né, sem ter que ficar pagando para eles, para poder entregar os seus conteúdos, né, diretamente para os OS regionais ou diretamente para os clientes finais. Aí, tá, ok? Então é aí que vocês têm vantagem aí de fazer troca com esses provedores de conteúdo sem ter que pagar trânsito para poder ter esses conteúdos aí. Bem, importante aqui também, né, pessoal, não confundir POP, né, ponto de presença dessas redes Tier 1s, tá, com ponto de troca de tráfego. Um POP nada mais é do que uma parte do backbone desses Tier 1s, no qual é utilizado, é um local, né, em que eles colocam o equipamento de rede para ligar ao backbone, para poder fazer relacionamento de peering com quem eles têm interesse e também para atender os seus clientes, digamos, pagantes aí que estão comprando o trânsito deles. Bem, um ponto positivo, alguns pontos positivos aí para se tornar sistemas autônomos, né? Endereçamento portável, então sempre que você tiver que trocar o provedor de trânsito, você não precisa renumerar toda a sua rede. Você pode utilizar, sendo sistema autônomo, você pode ter redundância, né? Então você consegue implementar redundância de acesso tendo acesso à internet por mais de um provedor de trânsito, então você aumenta a disponibilidade de serviços, tá, ok? E você, sendo sistema autônomo, você também pode fazer acordos de troca de tráfego, né, fazer relacionamento de peering e participar do ponto de troca de tráfego e dessa maneira você ter ganho financeiro e também de qualidade. Bem, aqui está o site para você se tornar sistema autônomo, então você entra lá no site do Registro BR, faz a solicitação de endereço IP, justifica a necessidade de você ser um sistema autônomo, aí você vai receber um sistema autônomo, um número de sistema autônomo e também bloco de endereçamento IP para você poder administrar a sua rede. Bem, a nível internacional, é importante frisar que ponto de troca de tráfego é conhecido como IXP, Internet Exchange Point. Okay? Então, literaturas que vocês encontrarem aí, a referência é IXP para ponto de troca de tráfego, e não POP. Tá? Bem, aqui tem toda uma evolução histórica, né? Só para citar aí que os primeiros PTTs aqui no Brasil é em 96, sendo que o PTT Metro, né, esse projeto que está sendo tocado com o aval do Comitê Gestor, data de 2004. E estamos crescendo ano após ano aí. Então, em termos operacionais, né,
O PTT também, né, além da equipe que a gente tem do NIC, né, ele também tem as parcerias, né, com a ARNP, algumas universidades, né, como o UEL, empresas de informática de governo, Procempa, Prodeste, Prodepa, aqui também como é que é daqui a pouco eu vou me lembrar. Vários data centers, ISPs, ok? E provedores de redes de acesso. Então, a ideia nossa, né, é que o NIC cuide das instalações, gerência, administração, monitoramento e suporte a todos os PTTs nas diversas localidades, ok? O principal objetivo é manter neutralidade e alta qualidade do serviço. Okay? Então, o PTT é responsável por prover capacidade suficiente entre os PICs, né, que são locais, né, quer dizer, que hospedam equipamentos do PTT para que outros possam se conectar. Então, nessas localidades, a gente precisa ter uma infraestrutura semelhante à de data center e também precisa ter fibra óptica apagada para se conectar ao TEL-PIC central. Então, toda a parte de equipamento é bancada pelo NIC-BR. Não há repasse para os participantes, né, sobre as suas interfaces de conexão, ok? Então, ele pode solicitar a capacidade que ele deseja, seja Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, e em São Paulo a gente tem a possibilidade de se conectar a 100 gigabits também, ok? As características fundamentais de um ponto de troca de tráfego: neutralidade, qualidade, baixo custo das alternativas e matriz de troca de tráfego regional única. Então, naquela cidade, ele tem que ser uma matriz de troca regional única por razões econômicas. Normalmente, né, quer dizer que a hospedagem dos PICs, né, são instalações comerciais, né, com elevado padrão de segurança e infraestrutura, agregando a matriz de troca de tráfego nessas condições aqui, né, para que a gente atenda essas 4 características aqui, tá ok? Então, o ponto de troca de tráfego nada mais é do que uma solução de rede, ok? Para que os sistemas autônomos possam trocar tráfego através dessa infraestrutura. E, com isso, obter melhor qualidade, com a redução da latência, menor custo, ok? O PTT também, né, uma vez que ela é escolhida em localidades que tem uma concentração bastante razoável de sistemas autônomos, né, ele também ajuda a organizar a estrutura regional do país, tá, ok? E pode ser também utilizado para obter maior resiliência. Então, aqui, né, eu vou passar rapidamente, né, se você imaginar que no início aqui da nossa internet a gente tinha alguns provedores de redes, né, porque estavam conectados à internet, no caso lá dos Estados Unidos, né, quer dizer, que qualquer cliente de um provedor, né, estaria que, digamos, para se comunicar com outro, digamos, provedor aqui no Brasil, ele teria que passar através do seu provedor de trânsito, indo para Estados Unidos e voltar, tá, ok? Com a interconexão direta, isso daqui acaba reduzindo essa distância, mas o melhor mesmo, né, é você ter ponto de troca de tráfego para que a troca de tráfego seja local, evitando ter que passar por regiões mais distantes, né, inclusive através das infraestruturas do ponto de troca de tráfego em São Paulo, ok? E se não existisse essa estrutura, passaria pelos Estados Unidos. Bem, eu vou passar rapidamente aqui, né, se você quiser fazer um relacionamento de peering, basta você ter um enlace, ou se não, você utilizar a estrutura do ponto de troca de tráfego para poder fazer essa troca de tráfego, ok? Então, quando tem mais participantes, essa infraestrutura ela é otimizada, né, para poder fazer essa troca de tráfego, e tem algumas situações em que você não pode utilizar essa estrutura de ponto de tráfego, principalmente para ser utilizada para local loop, ok? Isso a gente não permite. Tá, ok? Você também pode ser um provedor de transporte, né, para trazer os participantes até a estrutura do ponto de troca de tráfego, e você pode
trazer os participantes através de VLANs distintas, ok? E a gente faz a parte de isolamento aí das VLANs dentro dessa estrutura. Normalmente, né, um ponto de troca de tráfego, ele é uma estrutura que tem um monte de picos, né, localidades, né, interligadas numa região, ok? Então isso faz com que um participante, né, ele possa trocar tráfego com outros participantes que estão conectados em picos distintos, tá, ok? Diferente daquele em que ele está. Só que essa estrutura, né, de ponto de troca de tráfego, ele tem que ter uma preocupação, que é em relação ao central, né? Se o central cai, toda essa estrutura cai. Então, a ideia é duplicar o central, ok? Então, duplicando o central, você vai ter uma estrutura muito mais robusta aí. E dessa maneira, você acaba tendo alta disponibilidade. Então, através dessa estrutura, você pode fazer acordos de troca de tráfego multilateral, então, com todo mundo que está com essa mesma política, ou você pode fazer acordos de troca de tráfego bilaterais, com quem concorda em trocar tráfego com você. Ou você também pode te solicitar VLANs dedicada para poder vender trânsito, por exemplo. Tá, ok? Aqui tem um desenho aqui que mostra o relacionamento possíveis dentro da estrutura do PTT, na VLAN dedicada, que é o mais simples, de um AS para o outro, de forma privada, né? E você pode também ser um sistema autônomo, né? Participar da VLAN com a tag 10 para poder fazer troca de tráfego multilateral em IPv4, ou utilizar a VLAN 20 para poder fazer a troca de tráfego em IPv6. Tá, okay? E você também pode fazer acordos bilaterais através de VLANs dedicadas e com identificação diferente daquelas já utilizadas anteriormente. Bem, a gente tem um site aqui que é utilizado para poder fazer pedidos, solicitação de serviço, suporte, né? Ok? Então, se vocês quiserem participar, acessem esse site aí e pede o cadastro. Bem, aqui a gente tem um resumo bastante rapidinho, né, sobre qual que é o interesse, né, econômico para as empresas de telecomunicações. Então, um dos interesses é a redução de custo. Uma vez que eles façam peering com o que eles desejam, eles podem reduzir seus custos. Eles podem também participar com o seu last mile, first mile, né, para trazer os participantes para a estrutura do PTT Metro. Então, dessa maneira, já gera negócios para eles. Estando conectado nessa estrutura do PTT Metro, uma empresa de telecomunicações pode vender trânsito através dela, ok? Através de VLAN dedicada para isso, fazendo isolamento lógico em camada 2. Também pode participar mais do que um PTT, digamos, em cidades diferentes, e oferecer serviço de transporte entre uma cidade e outras em que tem o PTT. O PTT nunca vai interligar as suas estruturas, elas vão permanecer isoladas. Também essas empresas podem hospedar o PIX, né? Quer dizer, para que a gente possa instalar a infraestrutura do PTT Metro dentro dos seus POPs, tá, ok? E também, quer dizer, que eles podem utilizar a estrutura do PTT para trocar tráfego com outros, né, participantes de forma imparcial, porque quem monitora isso monitora de maneira neutra, que é o NIC-BR. Alguns destaques, então, falando sobre o que evoluiu de maneira rápida, né? Então, de 2004, de 3 passamos para 26 aqui em 2014. Em termos de sistema autônomo, né, hoje a gente tem 2.815 sistemas autônomos cadastrados no NIC-BR, sendo que 50% aqui 50% é da região sudeste, ok? Em termos de distribuição por localidade, né, a gente pode citar aqui que a maior cidade em termos de sistema autônomo é São Paulo, seguido por Janeiro e
Belo Horizonte em seguida, aqui com 53 sistemas autônomos em BH. Se a gente der uma olhada aqui por estado, né, pessoal, Minas Gerais, né, conforme o Pará já disse, né, é o segundo em termos de quantidade de sistemas autônomos, ok? Só perde para São Paulo. Está espalhado dessa maneira no estado de Minas Gerais, né? É interessante que desses 365 sistemas autônomos, apenas 32 sistemas autônomos estão conectados no PTT de Minas Gerais, né? Aliás, desses daqui somente 23, né? Temos 32 no total, quer dizer que parte desse daqui não tem a sua sede em Minas Gerais, tá ok? Então, apenas 23 tem a sua sede em Minas Gerais, e isso representa apenas 6,3% dos sistemas autônomos de Minas Gerais que estão conectados ao PTT de Minas Gerais. Então, o potencial de crescimento aqui é grande, né? E o mineiro, eu acho que ele anda devagar, mas anda sempre, né? Aqui em termos de crescimento, né? Então a gente tem aqui os dados históricos, né? Para cada ano, de 7,5 a gente passou para 15 petabytes sendo trocado, né? Aí para o próximo ano isso daqui foi para 30, para o próximo ano isso daqui bateu em 60. E o interessante é que em 2014, né, pessoal, estamos aqui no mês de julho e quase que a gente está alcançando o dobro do que a gente tinha em dezembro aqui. Então, eu diria que o crescimento em 2014 foi bastante expressivo até agora. Tá, ok? Isso é muito acima da média de crescimento dos principais pontos de troca mundiais aí. Hoje, a gente já, em termos de tráfego trocado, a gente já equivale a 1/6 do Internet Exchange Point de Amsterdã, que é um dos maiores do mundo. Então, a gente está crescendo de maneira bastante rápida. Esse ponto de troca de tráfego de Amsterdã cresce algo na faixa de 40%, 50% por ano. Então, nesse ritmo aí, né, quer dizer que se vocês ajudarem, a gente consegue ficar mais próximo deles ainda. Então, aqui também é para citar, né, porque o agregado aqui está em 560, né, sendo que Minas Gerais aqui ele corresponde com 5 gigabits por segundo de troca de tráfego. Aqui é só para citar um pouquinho de mudança de perfil, né? Então aqui é o ano de 2011, 2012 e 2013. Então notem vocês aqui, né, porque no horário noturno às 22 horas, né, nos anos anteriores, 2011, 2012, você não atingia picos, né? Hoje o pico ocorre às 22 horas, né? E mais, né? Quer dizer que isso daqui é durante a semana, né? Porque acaba batendo algo como 160 gigabits por segundo, né? Só que o pico, né, que agora ele passou para o final de semana, quer dizer que mais ou menos às 22 horas do domingo, né, você tem o pico que aliás, você tem o pico do final de semana, né, porque é esses 200 gigabits por segundo aqui, às 22 horas do domingo, né? Então o pico, né, acabou sendo alterado aí, né? Em vez de ser dia da semana, passou a ser final de semana em função de tráfego de vídeo. Aí. O que foi feito aí a nível de PTT São Paulo, né? Teve bastante reestruturação, né? Vou passar rapidamente, que o tempo já está esgotando, né? Então trabalhou-se bastante nessa estrutura, né, para poder prover maior robustez, né? Então a parte do central, né, a gente tem infraestrutura em 2 localidades em prédios distintos, né? Antes a gente trabalhava sempre no mesmo prédio, né? Agora para poder ter uma redundância e prover robustez, né, a gente está com infraestrutura em prédios distintos aí do Pico Central. Então, os principais destaques aqui para São Paulo aqui foi a ativação do central, né? A gente ativou 7 interfaces de 10 GB nessa estrutura, teve ampliação de capacidade entre PICs, né? Então 13 PICs tiveram essa estrutura alteradas, foram ativadas aí 116 novas interfaces de 10 GB. Então, o que aconteceu aqui, essa estrutura que estava em janeiro aqui com 20 passou para 40, o de 10 passou para 20, na estrutura do Highwinds e Concorp, tá ok? Aqui na Level 3, que estava em 100, passou para 130, né? Ok?
Também aqui no Algar 2 de 10 passou para 20, de 50 passou para 100 aqui no Dativity, aí da Eletronet de 20 passou para 70, o da Eletropaulo manteve em 10, aqui na parte da Log Barueri de 70 passou para 90, né? E o da Terremark de 60 para 250, do CCR de 10 para 20, o Pix da Embratel de 40 para 150, de 10 aqui da USP, o Pix da USP passou para 30, aqui é um Pix novo, aqui é da GVT Júlio Diniz, né? Então foi instalado esse novo Pix. Aí no Rio de Janeiro, né, quer dizer, que essa estrutura que a gente estava aqui no final do ano, passamos para uma estrutura muito mais robusta, né, com a entrada da Mundivox. Instalamos o sistema de DWDM em todo o Rio de Janeiro, e com essa estrutura a robustez da rede está muito melhor. Teve a ampliação de capacidade para a Globo para suportar a Copa do Mundo, né? Minas Gerais, né? Quer dizer que, exatamente, essa empresa aqui do governo, Prodabel, né? Quer dizer que está aqui próximo do contorno, né? Ela acaba ligando ao FMG, né? Porque é o Pix da RNP, e também até o Brax. E tem a GVT que acaba interligando os dois, então toda essa estrutura, né, ela passou a ser totalmente de 10 GB, né, e lembrando que o pico está batendo em 5 GB. Tá ok? Então, em termos do PTT de Minas Gerais, né, quer dizer, que está com 5 PICs, o tráfego máximo apresentado é em 5 gigabits por segundo, tem 7 chamados pendentes de ativação, existe um chamado em processo de migração de PICs. Então, em termos de Copa do Mundo, eu só queria apresentar isso daqui, né, pessoal? Que aqui é o tráfego lá do que foi transmitido na Copa, né? Lembrando que no dia da abertura, né, o tráfego consumido foi baixo em função de que os usuários acabam assistindo jogos na televisão, né? E aqui, em dia de semana, né, o que acabou acontecendo é que nessa partida aqui, que ocorreram 3 partidas nesse dia, né, o tráfego foi bastante significativo. E o pico acabou acontecendo no momento em que teve os jogos da Argentina e Suíça e Bélgica e Estados Unidos. Okay? Então, esse foi o maior pico. E no encerramento, né, pessoal, como que a maioria assistiu em casa, era domingo, né? Então, isso aqui acabou também não significando um grande aumento de tráfego aí, assistindo os jogos da Copa. Bem, desafios aí, né, fazer a cultura, né, de sistema autônomo para as entidades brasileiras, né? Então, no caso aí, né, por quem não é sistema autônomo que passe a ser sistema autônomo, né, passe a trocar tráfego nos PTTs, né? Atualmente deve haver mais de 4.000 provedores, né, sendo que apenas 2.800 são sistemas autônomos, né, e sendo que muitos desses 2.800 aqui são usuários finais, como é que eu defini, né? Então a gente tem espalhado nessas bolinhas amarelas aqui, onde estão os AS, né? Então ainda tem oportunidade para muita gente aí. A gente espera que isso cresça bastante, né? Para ter uma ideia aqui, a gente está com 2.800, Estados Unidos está quase com 30.000, né? Então a diferença é bastante grande. A gente precisa de mais infraestrutura, data centers, para principalmente atrair os conteúdos, né? Então o desafio energia elétrica, ar-condicionado. Precisamos de mais fibra ótica, né, para ter maior disponibilidade e qualidade, ok? E aqui eu faço uma chamada aqui para o nosso evento do PTT Fórum, dia 24 e 25 de novembro de 2014, em São Paulo, ok? Então, todos vocês estão convidados, evento gratuito. Vai ter o Being Gear também, quer dizer que vai ter exposição de quem estiver bancando o Being Gear, tá ok? Então, espero que vocês compareçam lá e lá estaremos discutindo mais assuntos sobre ponto de troca de tráfego.
Obrigado, pessoal. Obrigado, Milton. Tem alguma pergunta para o Milton, rapidinho? Ali. Tá. Leonardo, da Inet VIP. Atualmente a gente tem visto aí algumas reclamações de demora para entrega de IPs, pedidos de ativações de VLANs, e até resposta mesmo aí do PTT de São Paulo, PTT de BH. Existe algum processo aí de melhoria dessa infraestrutura, até para um atendimento fora de horário? A gente tem uma dificuldade aí de estar tendo uma agilidade no processo junto ao PTT. O processo de freezing, né? A gente teve um processo de freezing da Copa, né? Que pegou um mês antes, né? Até a última partida da Copa. Antes disso, né? Quer dizer, que teve uma grande demanda, a equipe trabalhou bastante, então quer dizer que acho que boa parte desse crescimento se deveu a todo esse trabalho que acabou ocorrendo, né? Como preparativos para a Copa, tanto é que a Copa, né, a gente pode dizer que foi um sucesso, porque não tivemos incidente nenhum durante esse período de freezing. Só que, por causa desse período de freezing, o que acabou acontecendo é que teve filas e que essas filas estão sendo atendidas. Então, aqueles números lá que eu trouxe aí, que tem 7 em ativação, quer dizer que está na fila. Okay? Então, faz parte dessa fila. Então, a gente está tentando dar prioridade, entendeu? Para poder atender essas filas aí, mas tem que ter um pouco de paciência, por causa desse evento que teve, né, e toda a demanda que ocorreu. Quer dizer, então, o fato da gente ficar congelado aí, foram quase 60 dias aí de congelamento, quer dizer, que fez com que a fila, digamos, crescesse, né? Então. Mais alguma pergunta? Matarazzo, aqui no canto aqui. Leva o microfone para ele aqui, ó. Por favor. Obrigado, Palácio. Na verdade, não é uma pergunta, a exposição está muito boa e muito clara, mas eu acho que é uma questão que atormenta todos os provedores. O PTT não tem licença de SCM, certo? A atividade tratada... E nem precisa ter, né? E nem precisa ter. A atividade tratada no PTT é exclusivamente internet e serviço de valor adicionado. Eu friso isso porque, apesar dos termos que são usados, né, interconexão, etc., existe um avanço que foi conseguido, né, com o trabalho da Abranet junto da Anatel. A Anatel parou de chamar isso de interconexão e passou a chamar de interligação. É o novo termo agora. Que é uma forma mais simples, tá, de não fazer referência a regras de interconexão ou a necessidade de ponto de interconexão para poder fazer troca de tráfego. Tá? Então, eu achei que valia a pena fazer essa menção, para deixar claro que a gente não está tratando de serviço de telecomunicações quando a gente está falando de PTT. Tem mais uma pergunta ali, mas responde aí, Milton, pode ir lá. É que também, quer dizer, que a gente vê aí algumas empresas misturando o que seja ponto de presença em relação a ponto de troca de tráfego. Quer dizer, que são coisas totalmente distintas. Quer dizer, que o ponto de troca de tráfego tem que ser uma infraestrutura neutra, okay? Onde que todos os sistemas autônomos possam se interligar. E não um ponto de presença onde só pode ir no ponto de presença quem é convidado para poder chegar lá. Quer dizer, que ou é cliente ou é infraestrutura da própria rede. A última pergunta ali, Carlos. Eu queria fazer primeiro um agradecimento ao Milton, né, pelo trabalho do PTT, que já é uma coisa que a internet no Brasil começou diferente do que foi na maioria do mundo. A gente começou num modelo de monopólio, a banda era muito cara, e eu acredito que boa parte da redução de custo que a gente teve nos últimos anos se deve à presença do PTT e ao impacto que ele teve na conta dos provedores. Quem é provedor hoje sabe a quantidade de tráfego que a gente escoa através dos PTTs e o tanto que isso refletiu no preço final do serviço.
Agora, eu só queria aproveitar para convidar aí quem tiver interesse em participar do PTT de Belo Horizonte. São 4 PICs ativos, né? A Telbrax tem hoje, são 5 PICs, na verdade. A Telbrax opera 2. E tem um dos PICs que a gente aposta bastante, que ainda está crescendo devagar, que é o da Serra do Curral, que é onde chegam os provedores de rádio. E a gente tem visto muita gente optar por ir a São Paulo para voltar para BH para trocar tráfego em São Paulo. Então, a gente fecha, por exemplo, sessão com gente que a gente sabe que é de Minas e que podia estar trocando tráfego aqui. E está gastando link à toa. Então, mesmo que o custo possa... vou gastar esse dinheiro para colocar em São Paulo, para não colocar em BH. Acaba sendo um contrassenso, vai contra a ideia de centralizar o roteamento, melhorar a performance para os usuários, aumentar a resiliência da rede, todos os atributos aí que o Milton lembrou na apresentação. Olha, e também é importante frisar, né, que a gente tem na estrutura dos pontos de troca de tráfego algo como 700 sistemas autônomos, quer dizer, que temos 1/4 da internet brasileira conectado nessa estrutura aí. E isso é bastante significativo, principalmente quando esses provedores de conteúdo querem fazer investimento. Quer dizer, que quando eles querem fazer investimento, eles querem ver qual é a infraestrutura que tem mais sistemas autônomos conectados. Okay? Então, que a gente estava conversando com o pessoal da Netflix, eles estão ativando agora a estrutura dele em Porto Alegre. Quer dizer, que então dessa maneira, quer dizer, que além de São Paulo, Rio de Janeiro, que já tem essa estrutura, vai também Porto Alegre ter essa infraestrutura. Quer dizer, que se BH crescer também, quer dizer, que pode ser que também seja o próximo a ser atendido. Quer dizer, que então depende também de vocês se movimentarem também para poder gerar essa atratividade. E potencial vocês têm. Gente, eu queria agradecer com uma salva de palmas o Milton aqui. O Milton vai estar o dia todo aqui até as 4h30.